Princesa ao vivo para todo o Brasil. Eu sou Princesa Trindade, a radialista fake mais amada do universo. E esse é o meu programa. Programa da Princesa ao vivo para todo o Brasil. Estamos na segunda temporada. Com novos temas, episódios, convidados e plataformas. Já segue o Programa da Princesa para não perder nenhuma novidade. Gente, para começar essa temporada, eu trouxe um tema que fala de inícios, mas não de qualquer início. O início da construção das nossas identidades. Nós vamos falar sobre infância. O tema do episódio de hoje é criança transviada. Eu acredito que restaurar em nós, pessoas trans, corpos dissidentes, a memória é um trabalho de toda uma vida. Uma vida que nos foi negada por muito tempo. Mas que hoje nós roubamos esse ladrão. E teremos, sim, 1000 anos de perdão. O perdão não virá para quem tenta negar o nosso direito de viver. Esse perdão não vai ser dado e a história que reescrevemos vai ser contada por gerações. Esse perdão não vai ser dado ao Conselho Federal de Medicina, que no dia 8 de abril decidiu por vetar o início do tratamento com hormônios e bloqueadores de puberdade para menores de 18 anos e restringir procedimentos cirúrgicos para pessoas menores de 21 anos. Isso nunca será perdoado e vai fazer parte da história modificar essa decisão. Aqui eu queria dirigir a palavra aos 28 conselheiros que unanimamente tomaram essa resolução. Nós não vamos perdoar vocês. Continuaremos a existir e a viver em plenitude. Temos orgulho de ser quem nós somos e de lutar pelo que nos é negado. A artista visual Aires, na sua obra Sutura sobre Fotos de Criança Transviada, fala sobre a potência de restaurar em nós a nossa relação com a infância, de nos perdoar, de acolher a nossa criança interior. E é sobre isso que o episódio de hoje vai falar. Eu acho que eu pesei um pouco, né? Eu pesei, trouxe, comecei pesado. E eu não tô sozinha, não. Nesse momento, no primeiro episódio oficial da segunda temporada, eu não podia deixar de chamar duas pessoas que fizeram parte do início do Programa da Princesa. Participaram lá no primeiro episódio há mais de um ano. E para estarem comigo e para falarem sobre suas infâncias transviadas, sobre suas crianças que vivem até hoje. Eu trouxe ela, que é aracoiabana, aracnídea. Ela que teve a sua infância no maciço de Baturité, ela que era fã de High School Musical. E até hoje, porque eu cheguei, ela estava escutando a playlist de High School Musical. A grande artista e anti-designer, Lipe Maria! Muito obrigada pela sua presença, meu amor. Muito obrigada, eu que agradeço estar aqui no primeiro episódio da segunda temporada do Programa da Princesa. Ai, muito obrigada, gratidão, gratidão. E também, gente, Elo, que vem lá do sul da Bahia, que nasceu dançando, nasceu na Xé. Elo, que é dono do curso de dança na UFC. Elo, Gustavo Azevedo! Muito obrigada pela sua presença, meu amor. É um prazer estar de volta aqui, estreando novamente. Ai, tô amando. Ai, é uma estreia, é uma estreia. E eu vou me acomodar aqui de forma mais tranquila, de forma mais serena. Na cama com Princesa, na cama com Lipe Maria, na cama com Gustavo Azevedo. Mas vocês estão voltando aqui no Programa da Princesa. Eu sinto que depois desse um ano, muita coisa mudou. Eu queria saber, assim, porque eu sei que o Programa da Princesa é um celeiro, é uma estufa, sabe? Que quando produz, leva pro mundo mesmo, sabe? É uma coisa assim. Eu queria saber como é que foram os efeitos da carreira de vocês, estarem no primeiro episódio do Programa da Princesa, se vocês escolheram frutos, se os frutos estavam bons, e como foi isso, né? Ai, foi incrível pra mim, porque quando eu cheguei aqui na primeira temporada, eu era só uma subcelebridade de nicho do Twitter. E aí, hoje em dia eu consegui crescer mais e ter visibilidade dentro da dança. Esses dias eu recebi um convite da Bolshoi, tive que recusar. Sim, porque é uma escola, não, é uma escola muito tradicional e aí não compactou com o que eu quero pra minha carreira. Mas acho que essa alavancada que o programa me deu foi muito interessante, tipo, me abre pra outros horizontes. Sim. Eu já era famosa, né, quando eu participei do programa. Vale. Foi... Eu recebi o convite e falei, nossa, eu preciso estar, assim, pra minha carreira, é muito importante estar no programa. E aí, quando eu saía na rua, depois do programa, as pessoas me paravam, assim. Ai, era tu que tava no primeiro episódio. Nossa, tu falou tal coisa. Nossa, tu tava no episódio que a princesa falou do fake. Eu falei, gente, estava. Então, assim, se eu já era vista na rua e as pessoas me paravam, depois do programa, muito mais.
Muito mais. Caramba, eu acho que o programa é isso, sabe, gente? Você que tá assistindo, você tem ideia do impacto cultural, o reset. Foi meio que apertar esse lugar de vamos começar de novo. Tudo que é produção de conteúdo, de comunicação. Eu acho que essa segunda temporada também vai ser um marco naquilo que nós fazemos, naquilo que nós somos. E, gente, eu queria começar perguntando assim, como foi a infância de vocês? Eu sei que Lipe Maria, ela teve uma infância, assim, interiorana no Ceará. E você teve uma infância interiorana no sul da Bahia. E que viveram esse momento de descoberta da identidade muito movimentado, assim, pelos espaços que ocupavam, né? Como foi, gente? Como foi? Me conta aí, me conta mais. A minha infância, ela foi muito engraçada, porque ela foi muito liberta. Eu nunca me senti muito presa em questão do meu gênero e a minha sexualidade. Eu sempre pude performar ela e viver muito tranquila. Minha família sempre me acolheu muito bem. E tinha aquelas coisas em comuns que eu acho que todo mundo tem. Aquelas vontades de se transformar de uma outra forma, tipo, em performance mesmo. E de física, de tipo, toalha na cabeça. Na verdade, eu não usava muito toalha na cabeça. Eu gostava muito da camiseta ao avesso. Vocês faziam isso? Eu usava horrores. De tipo assim, tava com a camiseta e toda vez antes de tomar banho, chegava e tipo, tirava a camiseta e ela enganchava nessa pequena cabeça que eu tenho. E aí tá hora ficava. Caramba, enganchou. Né? Aquela peruca linda. E aí, nossa, era o meu momento. E a primeira lace foi assim. Oh, de amor. Que lindo. Uma lace de várias cores, né, amiga? Aceita. Sim, Todo dia e era se fosse diferente. um tie-dye, já era uma lace assim, sabe? Eu sempre fui a bicha também da toalha na cabeça, assim. Mas acho que a minha infância como um todo foi uma infância muito, muito livre, assim. Porque minha mãe nunca me proibiu de nada. Ela só me criou alguns traumas, mas tudo bem. Ai, mãe. As coisas passam, né? Eu acho que eu também procurava, sabe? Tipo, eu era muito fã de uma banda que se chama Companhia do Calypso. E, gente, eles são, assim, o bafo do bafo. E aí tem uma música no DVD, que é uma sequência de músicas, né? Que é, tipo, Ligação a Cobrar. Que ela tá, tipo, super patricinha, com uma saia, com um topzinho de cabelo preso. E a próxima música dessa se chama Olho no Olho. Que é ela e várias gatas, assim. E aí, a transição no DVD dessa música pra outra, ela tira toda a roupa e fica só de calcinha e sutiã. E eu, como uma criança muito apaixonada pela banda, fazia a mesma coisa na sala de casa. E aí, a minha mãe, em certo momento, assiste aquilo e fala assim: babado. O que é isso? Eu acho que tava muito mais pro lado de perversão do que de liberdade, né? Se a gente for parar pra olhar. Se a gente for parar pra olhar. Mas sempre foi muito aberto, assim. Sempre fui fã de High School Musical. Sim. Sempre fui fã de RBD. E minha mãe nunca me barbarizou em relação a isso. Então, sempre fui a Paty, né? A bichinha Paty do interior. Eu acho que ser parte do interior é uma construção de identidade que permeia, assim, muitas criancices, sabe? Muitas infâncias. Quando eu era criança, eu tinha um grupinho no condomínio onde eu morava, assim, lá na Messejana. Um beijo, Messejana. Assim, eu acho que tinha muitas bichas nesse condomínio. E as bichas, elas pintavam e bordavam, elas performavam, elas faziam que e qualquer coisa. E tinha São João, que era organizado, assim, pela galera da rua. As bichas que coreografavam, as bichas que vestiam, as bichas que faziam os pares, elas que eram as rainhas do milho, elas que eram a do babado, entendeu? Então é muito esse lugar de você estar vivendo a sua infância e de estar tendo esse lugar de criatividade também. E eu queria saber de vocês, se existiu em algum momento esse lugar de comunidade na infância de vocês, que permitia que vocês tivessem esse lugar de expressão de identidade, que muitas vezes é negado dentro de casa, ou que, no caso até de Gustavo, é permitido dentro de casa, mas se esse grupo fez parte também dessa descoberta individual, sabe? Eu acho que pra mim, como eu sempre fui da dança, uma criança prodígio, eu acho que o lugar de dançar dentro da escola foi muito o lugar onde eu me descubro. Porque, tipo, é uma coisa meio nem Mato Grosso. Quando eu subo no palco, eu sou uma outra coisa. E aí, tá hora, eu não sabia o que eu era fora do palco. Mas em cima dele, eu já sabia o que eu era. Que era bicha estranha. E era incrível. Eu acho que a comunidade participou na minha carreira, na minha vida, nesse lugar. De me formar enquanto artista. E aí, tá hora, transicionar também com a pessoa. E aí, descobrir que as duas coisas não estão separadas. Essa bicha estranha, ela vive nos dois mundos.
Sim, você é um pouco Hannah Montana. Não, eu sou total. É minha fonte de Vai tirar inspiração. a lace Eu não agora. queria. Eu não vou tirar minha lace agora porque eu tirei semana passada. Tá lá com a transista, obrigada. Mas aí mês que vem eu volto trançado e faço esse review pra vocês. Pronto. É isso, né? Hannah Montana, se ela tivesse um cabelo crespo, o babado ia ser muito mais. Se ela fosse negra e latina, Pronto. fala. Pronto. Nossa, ela usaria muitas tranças. Exato. Não, mas essa da coletividade, gente, pra mim é tudo, assim. Porque a minha infância inteira eu sempre estive envolto de muitos grupos de amigos, assim. E aí tinha um grupo de amigos da rua, que é o grupo de amigos que o Bruno existe. Um beijo, Bruno. Um beijo, Bruno. Que eram puramente bichas. Eram todos bichas. Era tipo assim, acho que eram umas 7 bichas. E aí tinha uma mana cis. Mas eu adoro ela. Beijo, Tati. Não, elas têm que fazer a conta. Não, ela era toda. Ela era mais velha, então ela tinha todo o cuidado, o afeto, uma maternidade. Sim, matriarca. Sabe? Do grupinho das bichas. Exato. E aí, a gente fazia um babado de quê? Nessa época, quando a gente era criança, ali, 2010, até 2015, mais ou menos. A gente quase não tinha acesso à internet e existia a Lan House, né? Aí a gente ia na Lan House, pegava um pendrive, baixava diversos vídeos. Então, tipo assim, tinha uns filmes de High School Musical, a gente baixava as músicas de High School Musical. E aí a gente, tipo, os clipes de RBD, a gente baixava os clipes. E aí a gente colocava no pendrive. E a gente ia pra casa de uma bicha que tinha um som. Colocava no DVD ou na TV. Ligava o som. E a gente dançava todos os clipes que a gente tinha baixado. Gente, 7 bichas. Um negócio altíssimo. Na casa de uma pessoa que ela tava com os pais. Aracoiaba inteira ouvia. Total, total. A gente passava na rua, era tipo assim, olha o grupo das bichas. E começava a cantar, era um coro. E começava todo mundo da cidade a dançar. Exato, e aí era isso, e virou um musical, Aracoiaba. Sim, que lindo. E eu acho que a cidade também transiciona depois que você passa por esses processos coletivos, sabe? Sinto que meu condomínio de infância, né, onde cresci, ele passou muito por isso, sabe? Eu lembro de uma vizinha que tinha, que ela era, assim, claramente homofóbica. Porque era assim, as bichas altíssimas, dançando no meio da rua, cantando no meio da rua, brincando no meio da rua, que é uma coisa assim que eu acho que faz parte da criança transviada, esse lugar de você ter a rua como um espaço, sabe? Total. De expressão. Porque no jogo você pode falar com diversas vozes, você pode dependendo da brincadeira, você peita, você vai na cara da outra bicha e cospe, entendeu? Babado, amiga. Sabe? Eu acho que é isso também. Aí a gente brincava muito de carimba, que eu acho que carimba é a brincadeira que une, que é um movimento. Brincadeira oficial das bichas, não? Sim, Ai, gente, eu sim. não era do carimba. Eu Não tinha era do medo de carimba? levar bolada. Pois eu dava. Ai, como eu dava bolada. Eu jogava a bola tão alto. E aí, essa minha vizinha, homofóbica, ela pegava a bola, que às vezes embarcava, né? Jogava assim na casa dela, caía dentro da casa dela. E a bicha, ela rasgava a bola. A bicha, ela não devolvia a bola. E a gente ficava se humilhando, assim. Coloca pi. Vagabunda, devolve a bola. E ela não devolvia. E depois de um tempo ela foi… deixa as bichas brincar, né? Que mal faz. Diz ela, depois de furar 10 bolas. Ela se arrependeu, ela pediu desculpas e tal. E aí tem uma história também muito boa sobre ela. Que ela entrando em nichos fofoca, né? Que ela é amante de um cara. E, tipo assim, ela é amante do cara, tipo, 20 anos. E aí, o cara tem a esposa, minha mãe conhece a esposa dele. E aí, a amante, você coloca pi, realmente, é amante desse cara. E a esposa dela vive pedindo pra minha mãe: ai, deixa eu vou te fazer uma visita, só pra ela poder ir na casa da… Que bafo! É, mulher. E a bicha, ela se sentia no direito de furar as bolas mesmo assim. O que me deixa chocada é isso, entendeu? Que ela, com a vida que ela tinha, entendeu? Não nasci pra ser a outra. Ela nasceu. E ela estava sendo. Então, eu acho que tem coisas que acontecem na nossa infância que a gente vai entendendo, assim, quais os lugares que a gente pode ocupar, quais as coisas que a gente pode performar ou não performar. E aí eu queria que a gente falasse desse lugar de memória e de fofoquinhas que aconteceram na nossa infância, assim, que deram pra gente esse lugar, assim, pode isso, não pode aquilo. Vai ser assim, não vai ser assim. Porque na minha, por exemplo,
lá na casa da minha mãe tinha um banheiro para 5 pessoas e tinha uma bica no quintal. Aí essa bica a gente tomava banho nela. E aí eu voltava assim pela casa, passava na frente dos meus pais que estavam assistindo televisão e ia pro quarto me trocar. Eu criancinha, sei lá, 6, 7 anos. E aí eu gostava de enrolar a toalha cobrindo os peitos, que não tinha, né? Mas aí eu enrolava assim, aí eu passava assim. I'm just a girl. Passava assim, e aí eu lembro que minha mãe ou meu pai na época falaram, tipo, ai, tô usando a toalha assim por quê? Eu, por quê? Não pode não, é coisa de mulher. Aí hoje, vou negar? Vou negar? Entendeu? Era isso que eu queria, mamãe. Era isso que eu queria, papai. E aí, eu queria saber de vocês. Sabe? Teve alguma coisa assim que vocês lembram? Alguma história que vocês sabem, tipo, desse lugar de epa, pode não. Ou alguma coisa até mesmo que vocês, enfim, fizeram e lembram. Começa, Gustavo. Ah, tá bom. Eu nunca tive. Foi tão fácil. Eu nunca tive muito esse desprendimento por parte da minha família, mas eu lembro de uma situação muito específica que aconteceu com a minha prima, eu e minha prima. Porque eu adorava ir pra casa dela pra brincar com as bonecas dela, né? Eu adorava ir pra casa dela pra brincar. Eu adorava ir pra casa dela pra brincar com as bonecas dela, né? Só que ela tinha muitos ciúmes das bonecas dela. E ela não gostava que eu brincasse com essas bonecas. E minha família também nunca teve esse problema de que eu brincasse com as bonecas dela. Mas ela tinha. E aí, certo dia, eu fui pra casa dela. E aí, ela não tava lá. Tava só a mãe dela, minha tia e o meu tio. E aí, beleza. Vou brincar com essas bonecas dela. Quando ela chega, eu tô lá brincando, a menina fica possessa de ódio. Ai, eu também ficaria. Eu também ficaria. Pois eu falo, pera aí, minha gatinha. Dou só o tempo dela sumir dentro do quarto, que ela vai no banheiro, vai fazer alguma coisa, não lembro. Pego uma canetinha e sai rabiscando a cabeça de todas as bonecas. Porque se eu não posso brincar, ela também não vai. Acho que esse foi só o único momento assim, que eu lembro da minha infância de que alguém tentou me parar, me privar de alguma forma. E sofre as consequências até hoje. Ela tá traumatizada ela até tá, hoje. ela Você tem alguma mensagem pra dizer pra ela? Alguma coisa, Desculpa. não sei? Não, hoje em dia a gente já se entende. E acho que foi até muito bom esse acontecimento na vida dela, porque ela entende agora esse lugar de coletividade. Amém. Entendeu? De que eu era uma criança viada que não tinha bonecas e queria brincar de E ela bonecas. tinha tanto. E ela tinha todas. Não tantas, ela tinha todas. Tipo, coleções de Barbie. Meu Deus, era o meu sonho. E aí, enfim, mas fora isso, acho que eu não tenho nenhuma outra lembrança. Muito pelo contrário, eu acho que eu fazia muito o movimento contrário de se isso daqui é feminino e não pode, eu extrapolava de tipo. Vou contar a história quando eu era coroinha, que eu usava. Porque assim, eu tive um passado cristão babado na minha vida, né? E aí eu não sei se todo mundo sabe, ou de que acho que a grande maioria sabe, como é que funciona a roupa dos coroinhas, que são tipo uma bata gigante. Na época era uma vermelha, tinha um babadinho assim, e uma outra bata por cima. Tipo, muito tecido e muito tecido logo e ótimo pra ser usufruído de modos femininos. Então, assim, eu desfilava pela casa, ou de que eu não fazia isso dentro da igreja, porque aí também seria profanação demais. Mas dentro de casa, oh meu Deus, eu desfilava com essa bata e colocava uns cintinhos assim pra fazer o vestido e arrasava. E daí, assim, a primeira drag do mundo. E assim, eu imagino, assim, é o corpo de Cristo. Tu Slay. Slay, padre. Não, mas eu tava lembrando aqui de que quando eu comecei a ter esse entendimento do que era gênero, né? Porque eu venho de uma família formada por mulheres. Então, o entendimento de gênero nesse lugar era muito tipo assim, I don't care. Então, eu era muito bicha e as mulheres da minha família nunca falaram nada. Só que a gente frequenta a escola. E a escola é o maior adestrador de gênero que existe. E aí, quando chega na escola e existe o momento de grupo das meninas e grupo dos meninos. E aí você fica assim, mas eu sou do grupo das meninas. Você não vê? Olha pra mim! Isso, porque todas as minhas amigas da escola eram meninas. Eu não tinha nenhum amigo menino, assim. Eu conversava com os meninos e tal e tudo mais, só que eles eram um porre. Falava de futebol e falava de videogame. Eu achava isso um porre. Eu queria pintar, eu queria desenhar, eu queria fazer outras coisas. Eu tava assim, ai, mano, coisa. Queria jogar elástico. Sabe? Eu queria. Essas coisas. E aí, eu lembro que em uma aula, a gente tinha que fazer um trabalho em grupo. E aí era grupo de meninos e grupo de meninas.
E aí, lá vai eu, né, pro grupo dos meninos. Porque, enfim, o professor não… Primeiramente, era um bofe, o professor. Acho que são dos maiores crimes da pedagogia como um todo. E aí… Brincadeira, gente. Adoro professores homens. Não, sim, não. Adoro professores homens. Isso é um recado pra pedagogia. Tive professores maravilhosos que são homens. Amo ele. Ele não deixou. Porque, assim, tinha isso. As outras professoras deixavam eu estar no grupo das meninas. Tinha esse babado. Elas catavam, elas diziam, vai, minha filha, vai. Exato. E esse professor não. Então eu tive que fazer trabalho com os meninos. E, gente… Menino não sabe fazer trabalho bem, né? Não. Porque não sabe desenhar uma letra. Não sabe. Não sabe fazer uma pintura. Não sabe fazer um cartaz. Aí o que foi que eu fiz? Eu apresentei o trabalho sozinha. Period. Eu falei, não vou fazer com vocês, eu vou fazer sozinha. Professor, você não deixou? Então que se foda. Ai, me veio a memória. Quando eu era assim, uma bichinha, né? Na minha adolescência, no início da minha adolescência. E aí eu tinha um hiperfoco na Melody. E, tipo, são coisas… Eu ainda vou gravar um episódio sobre referências que me constroem. E a Melody, ela tá entre a top 10 disso. Podia convidar ela pro programa. Eu acho Ah, eu acho. Ela tentou, eu tô vendo com a equipe dela. Enfim, mas não vou falar muito sobre isso. Acho que será nos próximos capítulos. E aí… fazia parte de um grupinho de meninas. E eu era a bicha do grupo. E aí a gente tinha um trabalho pra fazer sobre a região sudeste. Porque queria falar das referências musicais do Nordeste como uma das coisas dela. E aí eu queria falar sobre a Melody como referência musical. Porque eu sempre estive à frente do meu tempo e reconheci o valor do funk de trazer um impacto cultural, de construir cultura, de construir comunidade. E aí a Melody, ela, pra mim, ela representava isso. Porque ela era tipo, fale bem ou fale mal, mas fale de mim. Uma criança cantando funk, tem todo um Exato, piso, né, exato. na vida da adolescente. Tem, pra mim significava muito. Hoje eu entendo as problemáticas que existem e tal. Mas, na época, eu queria porque queria. E minha equipe não queria. E aí todo mundo brigou, elas pararam de falar comigo. Eu disse, quer saber, eu vou apresentar o trabalho sozinha. Fiz igual a ti. Quer saber, eu vou apresentar sozinha. Eu apresentei sozinha. E falei muito tempo do trabalho sobre o Sudeste. Um pouco mais eu escreveria sobre a MC Melody, né? Eu lembro de estar na frente de todo mundo e eu… Ah, Melody. E olhava pro grupo. Tá vendo como o meu ficou melhor? E é isso, acho que é sobre esse lugar de construção. Meio que na marra, sabe? Com as roupas dos coroinhas, sabe? Brigando com os professores, com os colegas, com a direção até por vezes. E aí, acho que eu preparei uma dinâmica, né? Meu Deus. Que é Não me avisar. é um checklist, mais do que uma dinâmica, é um checklist. E aí, vão ser perguntas. E aí, a partir dos pontos, a gente calcula como foi sua infância transviada, né? Amarrou toalha na cabeça pra fingir que era cabelo? Hoje. Hoje. Até hoje. Sim, o manto. Olha o meu pico, amor! E ela com a toalha, sim. Teve apaixonite por algum amiguinho da escola. E aí, ficou assim, escondidinha. Ou viveu também, não sei. Mas minha infância foi diferente. Eu já tive uma coisa muito pior, porque eu sempre fui bissexual desde criança. E aí eu era apaixonado pelo menino e pela menina que se namoravam. Aí era babado, era pior, era terrível. Nossa. Ai, que horror. Tu era apaixonado pelo casal. E não existia essa coisa da marmita na época, então… Amiga, você tinha 15 anos, né? Amiga, se eu te contar que eu tinha 11… Meu Deus. Você é marmita desde quando? Não sei, eu não sei. Eu não sei dizer. Eu tive uma apaixonite por um menino. Eu vou colocar aqui também, que eu gosto desse lugar da censura. Saber dos nomes. Era o eu estudei com ele quando a gente era do infantil. Ele era alto, fortinho, assim. Não. Aficionando. Ele era assim. Não é esse, pai. Não era esse. E aí eu estudei com ele quando a gente era criança. E aí eu lembro que eu acho que eu já tinha uma paixãozinha assim, meio que incubada. Porque ele era um dos meninos que falava comigo normal, com gente, né? Porque da hora tinha muitas amigas meninas. E os meninos eram esse campo que eu nunca entendi. Acho que eu nunca entendi o lugar da cisgeneridade masculina. E até hoje não entendo. Respeito, não. Entendo também, não. Gosto? Não. Vejo, visualizo. Existe no mundo. Existe, é fato. E aí,
eu, em algum momento, tava na chamada. E aí, passou, assim, pra assinar meu nome. Eu assinei. E aí, eu vi o nome dele, eu coloquei um chifre de diabo no nome dele. E depois a professora... O que é isso? O que foi? Quem foi que fez isso? Eu... Caramba, que absurdo. Caramba! Caramba, que absurdo! Que absurdo. E aí, saí dessa escola, muito tempo depois, no ensino médio, reencontrei com esse menino. Tava estudando na mesma escola que eu. E aí, ele era apaixonado pela minha melhor amiga. Um beijo. E ele era apaixonado pela minha melhor amiga. E eu continuava, assim, meio que... já tinha meio que me assumido, assim, para algumas pessoas, vivendo, assim, minha vida. E aí, ele super começou a conversar comigo. E aí, a gente trocou nudes. E eu, assim, uma ninfa. Não façam isso em casa, por favor. Se tiver adolescentes aí, gente, se aquietem. Faço em casa, de preferência. De fato, se for fazer, faz em casa, mas não faça. faça. Mas não faça, de preferência não faça. Muita exposição, seu corpo ainda tá tentando entender quem é. E aí, mas nunca aconteceu nada. E aí esse menino depois foi pra uma reabilitação de uso de drogas. Não, gente, pelo amor de Deus. de um jeito. Gente, essa história ela começa assim, ai. Não dá. E o Eu não chifrinho, sei, eu não o chifrinho sei. de diabo disse muito, né? Gente, e aí às vezes eu Previu fico me o perguntando, futuro. será que é culpa minha? Porque eu coloquei o Porque eu chifre coloquei de- o chifre e dei um trauma. Não É babado. sei, eu não sei, mas assim, me questiono. E aí. É o babado, gente. E aí, voltando pro checklist. essa Eu não história. respondi ainda, Ai, né? você fez. E minha amiga tem. Eu fui esquecida no meio da Não, minha pergunta, amiga, mas desculpa, tudo é bem. porque eu falei dessa história tão. Mas A eu minha, a minha resposta vai ser rápida. É porque no ensino fundamental, principalmente, eu nunca fui apaixonada por ninguém. Porque eu sempre fui preocupada em ser a aluna nota 10, a mais bonita, A mais popular. a mais popular, a mais legal. Então, tempo pra gostar das pessoas não tinha. É uma agenda tão corrida, vida. Era. Corrido. As pessoas tinham que gostar de mim, esse era o meu movimento. Mas o ensino médio, que vem pra arrebatar tudo, em qualquer lugar, fez eu me apaixonar por muitas pessoas. E foram romances que eu sonhava que fossem da Disney. Minha amiga, Mas foram romances da Netflix. a Gabriela e o Troy. Não, Troy se- gente. E eu acho que no final de tudo eu só era a Sharpay mesmo. Sim, pelo menos ela tinha um carro rosa. Que tentava roubar o macho dos outros. Por último, já que ele foi bem curto, assim, Três. foram 3 palavras. Que já foi até um pouco mencionado, mas é tipo brincar de boneca escondida com uma amiguinha. Acho que tu já falou um pouco, né, sobre a tua. Já falei, só que eu não brincava escondida, não. Brincava na frente de todo mundo mesmo. Era. Pronto, checklist foi meio ao meio. Marcou metade da opção. Eu não era muito fã de boneca. Muito chata. Não é? Ai, chata, amiga. Tu era Não, criancinha. não, eu achava legal, porque, enfim, você podia fazer o cabelo, a roupa e tal, não sei o quê. Mas eu achava muito feio, porque eram umas bonecas assim, tão sem sal, sabe? Tipo a Barbie, eu achava muito sem sal. Mas eu acho que brincar de boneca é estimular a mente. Não existe. Eu, principalmente, que sou meio delusional da cabeça, ali era eu projetando a minha vida nas bonecas. Tu colocava isso onde? Se não era nas bonecas? Não, aí vamos lá, peraí. Tô Calma. defendendo o meu. Calma. defenda. E aí eu ganhava muitos brinquedos. E eram, tipo, brinquedos estranhos. Então eu ganhava, tipo assim, de um boneco do Monstros S.A. a um Max Steel, assim. E aí eu ganhava muito ursinho de pelúcia, que eu amava muito, assim. Porque eu. Vamos lá, eu sou uma pessoa com rinite, sinusite muito alta. E aí eu não tinha bichos de pelúcia na infância, porque eles me davam muita alergia. E eu ficava Ai, amei, mamãe. Mamãe, amei, mamãe. Era exatamente isso. E aí existiu um momento da minha vida em que a minha mãe e a minha tia se esforçavam pra comprar. Eu não sei se tá dando pra ouvir, mas. Ai, o cara do milho. O carro do milho. E aí, eu ganhava muitos ursinhos de pelúcia antialérgicos. Porque era o que, enfim, eu gostava de ganhar e a minha mãe se esforçava pra comprar. E aí. O ursinho era antialérgico ou o ursinho vinha com antialérgico? Não, Tipo, ele era antialérgico. É, Tipo, o- o pelo é outro tipo de E pelo. alergênico, ele vinha com a caixinha de loratadina. Ele já vinha com um Dramin. Sim, exatamente.
E aí, eu sempre fui muito obcecada por roupa. Tipo, costurar e tal. Porque a minha mãe costurava roupa, ela fazia crochê e tudo mais. E eu falava, mãe, faz uma roupa pro meu ursinho. E aí ela ia lá e fazia. Então a minha maior brincadeira era trocar as roupas dos bonecos, dos ursinhos. Então já é meio que uma boneca ali, né? Eu acho, né? É criação. Eu lembro que eu não tinha boneca, minha irmã tinha, mas não deixava brincar, porque, enfim, minha irmã mais velha, ela era assim, meio que um porre. Um beijo, irmã, hoje você é legal. Mas ela. Eu tinha uma vizinha, que era a Thaís, um beijo, Thaís, que tinha muita Polly. E eu acho que o que mais me fascinava nos brinquedos, nas bonecas, não era nem o lugar da boneca em si. Porque, enfim, tu já falou que é uma coisa assim, feiazinha. É uma coisa sem gracinha. É uma coisa... Falei mal da Barbie. Eu falei mal. Ah, tá, entendi. Mas foi meio complicado. Acho que tu quer mais alto, vai conseguir. Assim. Assim, não sei. Caiu de novo. Ai! Não, véi. Quem tá assistindo por vídeo tá vendo toda a luta que tá sendo colocar esse fundo, né? Essa bandeira belíssima. Travestis são corpos construindo o próprio juízo, da grande artista visual, Lipe Maria. Parabéns. Essa obra foi exposta onde, amiga? Me repete aqui. Em São Paulo. Em São Paulo? Em São Paulo. Mas concluindo, né? Essa parte de brincar de bonecas. Minha irmã não deixava brincar com as dela, mas eu tinha essa vizinha, a Thaís, que ela me deixava brincar e ela tinha Polly. E o que me encantava na Polly era tudo que vinha com a Polly. Porque a Polly, ela tinha um emprego, ela tinha uma vida, ela tinha amizades, ela tinha... ela ia pra festa, ela viajava, porque ela tinha o barco, ela tinha a carro. Tinha tudo isso também. Olha, Mas a da Polly era muito mais incrível. Tinha o carro da Polly. Mas a Barbie também tinha. Mas era feio. Vou riscar a cara de alguém hoje. Em certa medida, todo mundo, sim, passou no checklist, parabéns. Criança transviada, você era uma criança transviada, você era uma criança transviada. Caiu de novo a bandeira! Meu Deus! E vai ficar assim, gente. Eu queria agradecer a presença de vocês nesse episódio. Eu queria que vocês deixassem uma palavra, assim, pra posteridade. Não só pra vocês no futuro, mas para as crianças que virão pro mundo, né? Qual é a mensagem, qual é o desejo de vocês pra elas? O que eu quero dizer para as crianças do futuro e para as de agora também, né? Para as que já foram, Para as que virão, para as que virão, para as que houveram, para as que houveram, para as que disseram. para as que vão ser, porque a gente ainda pode ser criança. Sim. Ó, Ó. tem uma criança presente. Ué. Mas o que eu quero dizer para essas crianças é: sonhem. Sonhem o máximo que vocês puderem. Porque o céu é o limite. E nem o céu é mais o limite. Porque o Elon Musk tá aí pra provar que não é mais. Então, sonhem, sejam o que vocês quiserem ser. Briguem mesmo, mas briguem com consciência. Tá bom. Que lindo. Brigue, mas não sobre tudo. Escolham as brigas, escolham as brigas. Sim, escolham suas brigas, crianças. Eu desejo que todas as crianças que nasçam agora e que nasceram neguem seus nomes e que vivam reforçando a importância da coletividade, porque a gente só consegue existir aqui quando a gente tá junta, e é isso. E, se possível, não comprem Barbie, porque é um símbolo capitalista terrível, mas continue brincando de boneca, porque eu acho que é isso. É um lugar que dá a possibilidade pra gente sonhar. Amém, gente. Foi um final que falou sobre briga, sobre ecossocialismo, falou sobre muita coisa. E eu queria agradecer você que está assistindo ou ouvindo até agora. E queria pedir que você seguisse, né, o programa da Princesa em todas as suas redes sociais. Estamos no TikTok, no Instagram, no Twitter. Estamos no LinkedIn, tô brincando. No YouTube, caso você esteja vendo. Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações. Caso você esteja no Spotify, dê 5 estrelas e clique ali no botão de seguir para acompanhar sempre os novos episódios. Esse é o programa da Princesa. Eu sou a Princesa Trindade e eu deixo vocês com uma mensagem de amor e de afeto. Vivam, sejam crianças para sempre. Crianças transviadas. Até o próximo episódio. Não aguentava mais. Vai pro make-off, amiga. Amiga, Eu fiz justamente aí pro make-off, gente. amiga, tinha parado de gravar o áudio, mas eu vou... Ai, que ótimo!